We're so happy to be back here in Brazil. Os dois. Estamos muito felizes por estarmos de volta aqui no Brasil. It's a great blessing for us every time we can come. É uma bênção todas as vezes que nós podemos estar aqui. Although my wife is more blessed than I am, Eu sei que a minha esposa ela é mais abençoada do que eu, this is her fifth visit to Brazil, porque essa é a quinta visita dela ao Brasil. and only my third visit. E essa é somente a minha terceira visita ao Brasil. So I'm very happy to be here this evening as well, Então, eu estou muito feliz de estar aqui essa noite também, because the matter of persecuted churches is something very important. porque essa questão da igreja perseguida é algo bastante importante. Thank you for our friend Open Doors. E agradeço aos irmãos das Portas Abertas. Their ministry is very, very solid. Esse ministério é um ministério muito sólido. I first got to know Open Doors when we lived in Germany. Quando eu morava na Alemanha, foi quando eu conheci esse ministério Portas Abertas. And really learned what an effective ministry they are all over the world. E ali eu aprendi, eu conheci o quão efetivo esse ministério é ao redor de todo o mundo. I thought I would bring you something from the Word tonight from Matthew chapter 5. Então eu gostaria de trazer algo essa noite, compartilhar com vocês da Bíblia através do texto de Mateus, capítulo 5. But before I begin on that, I do just want to let you know something. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero que você saiba algo. That God has given me, I think, an unusual ministry. Que Deus tem me dado, e eu acredito ser um ministério incomum. The main thing I do is write a Bible commentary that's online. O que eu faço é um comentário bíblico que é disponibilizado online. And God has given me the ability to reach a lot of people with this Bible resource. E através desse comentário bíblico, Deus tem dado a graça de alcançar muitas pessoas. And for many years, we've had an interest in translating it into languages other than English. E através dos anos tivemos pessoas interessadas em traduzi-los para muitas línguas. I'm very blessed to say that we have translations of the commentary into languages that are relevant to the persecuted church. E eu sou muito grato especificamente porque há traduções desse comentário para línguas em países que são perseguidos hoje. Our works in Arabic and Farsi are effective. Então, há tradução em árabe e em farsi também. Our works in Chinese and in the Kurdish languages. Há tradução tanto no chinês também como na língua curda, dos curdos. Those are a great blessing. Essas são bênçãos grandiosas. A few weeks ago, I got an email from a underground Arabic pastor in Mecca. Então, algumas semanas atrás, eu recebi um e-mail desse pastor da igreja subterrânea de Meca. Ele escreveu lá de Meca. And he said they use the Arabic commentary that we have all the time. E ele disse para mim, olha, nós usamos o seu comentário em árabe o tempo todo. But we also have a work of translating that commentary into Portuguese. E nós também temos um trabalho acontecendo que está traduzindo esse comentário também em português. I'm happy to say that we have more than half of the New Testament commentary already translated. E eu fico feliz de compartilhar com vocês que mais da metade do Novo Testamento já está traduzido em português, desse comentário. Working on the rest. E nós estamos bem ocupados trabalhando no restante. We also have a weekly devotional in Portuguese that goes up. E nós também temos um devocional que é semanal em português que nós enviamos. And we have many Bible reading plans on YouVersion in Portuguese. E nós também temos YouVersion, yeah, whatever. Essa versão, né, no aplicativo. É um aplicativo. We have many Bible reading plans. Nós temos planos de leitura nesse aplicativo em português também. Now, I say all this not because I have anything to sell. Eu posso falar isso com alegria porque não há nada para ser vendido. On our website and such, we don't even have paid ads. We just put it out there. Todo o nosso comentário ele é disponibilizado de graça para todo mundo. But I say this because we want these resources to be available to Portuguese speakers.
Mas eu digo isso para que vocês saibam que o meu desejo é que esse material esteja disponível a todos que falam português. And I welcome any kind of opportunities that to let people know about. E eu fico feliz de compartilhar em cada oportunidade que eu tenho e dizer, né, deixar as pessoas saberem You disso. can find all of that at the web address pt.enduringword.com. Então você pode encontrar todos esse material, né, nesse website aqui, é pt, Yeah, pt.enduringword.com. pt.enduringword.com. Matthew chapter 5. Agora vamos abrir em Mateus capítulo 5. I want to read to you verses 10, 11, and 12. Eu quero ler os versículos 10, 11 e 12. And I thank you for your patience this evening. Eu quero agradecer a paciência de vocês essa noite. I don't speak any Portuguese. Eu não falo português. I'm trying to learn. Eu estou tentando aprender Onde que é esse? pão de queijo. Bom. That's a good one, right? That's Isso é bom. muito bom. So I thank you for your patience that Celso can translate for me. Então, obrigado pela paciência, né, de poder ouvir o Celso traduzindo para mim. It is fun to work with my old friend. É muito divertido trabalhar com esse meu velho amigo. It's fun to work with men that I respect in ministry. É muito bom trabalhar com um homem que eu respeito no Look at ministério. that. You don't have any gray hair. Oh my gosh, can't you see that? Look at me. Look at me. At least you have hair. I'm losing it. Ele está falando que eu pelo menos tenho cabelo, né? Ele está perdendo dele já. Well, we met each other almost 20 years ago. Foi exatamente, né, há 20 anos atrás que nós nos conhecemos. We were both much younger. Éramos dois muito mais jovens. So it's a pleasure. Então é um prazer. Now, normally I would just have Celso read the verses before. Então, normalmente eu teria só o Celso lendo os versículos em português. But it's only 3 verses. Mas como são apenas 3 And I versículos, love to read. e eu amo ler, So I'll read it first and then. eu vou ler e depois o Celso. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile you and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. You know, people always like to know what are the greatest things in the world. As pessoas geralmente gostam de saber quais são as maiores coisas do mundo. What's the tallest building in the world? Qual é o prédio mais alto do mundo? What is the longest beach walk in the world? Qual será, né, a praia mais comprida, mais longa do mundo? What nation has won the most football championships? Qual será a nação que tem mais campeões, né, de futebol? And people wonder, well, what would be the greatest sermon ever preached? E as pessoas se perguntam também qual seria o maior sermão a ser pregado. I think this is the greatest sermon ever preached. E eu creio que esse é o maior sermão a ser pregado. The Sermon on the Mount that Jesus preached. O sermão da montanha que Jesus mesmo pregou. There on a hill near the Sea of Galilee, Então ali no topo daquela montanha, próximo ao mar da Galileia, Jesus taught his disciples Jesus ensinou seus discípulos and those who were interested in being his disciples. e aqueles que estavam interessados em serem seus discípulos. He taught them what it meant to be a part of his kingdom. Jesus os ensinou o que significava ser parte do seu reino. Many Jewish people in Jesus' day were waiting for the kingdom. Muitas pessoas na época dos dias de Jesus estavam esperando pelo reino. But
the kingdom that they were expecting was different than the kingdom Jesus brought. Mas o reino que essas pessoas estavam esperando era um reino diferente daquele que Jesus trouxe. They expected a kingdom of military domination, Eles esperavam um reino com dominação militar, one that would kick out the Romans um reino que expulsaria os romanos, and exalt the Jewish people. um reino que exaltasse o povo judeu. They looked for a Messiah that would do that. Eles esperavam um Messias que fizesse isso. And Jesus had to correct these wrong understandings of his kingdom. E Jesus teve que corrigir todo esse mau entendimento sobre o seu reino. Jesus said, "Oh, I am the Messiah you've been waiting for, Jesus disse: Eu sou o Messias que vocês estão esperando, but I'm not the Messiah you were expecting. mas eu não vou satisfazer a sua expectativa. Let me teach you about my kingdom." Eu vou ensinar você sobre o meu reino. And that's a theme throughout the whole Sermon on the Mount. E esse é o tema de todo o Sermão da Montanha. And the Sermon on the Mount begins with 8 beatitudes. E o Sermão da Montanha começa com 8 bem-aventuranças. Blessed are those, blessed are those. Bem-aventurados são esses, bem-aventurados são aqueles. And this is the last of the 8 beatitudes. E esse que nós estamos falando essa noite é a última das bem-aventuranças. Where Jesus says something that's very unusual. E Jesus fala algo que não é muito comum. It goes against the way that we normally think. Porque o que Jesus diz vai contra o modo que nós normalmente pensamos. Sometimes we read the Bible and it says very strange things. Às vezes nós lemos a Bíblia e nós lemos coisas muito estranhas que estão escritas. And we don't appreciate how strange it is. E às vezes nós não gostamos muito, né, daquilo que estamos lendo. It's strange to say, blessed are those who are persecuted. É estranho dizer bem-aventurado é aquele que é perseguido. Because when I think of my persecuted brothers and sisters all around the earth, Porque quando eu penso nos meus irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos ao redor do mundo, my first thought is not, oh, how blessed they are. o meu primeiro pensamento não é, como esses irmãos são abençoados. Now, it is strange that God's people are persecuted at all. E é estranho, não é, it's not strange. It is strange. É estranho que o povo de Deus seja perseguido. If you go back to the beginning of the Beatitudes, Porque se você voltar ao início das bem-aventuranças, blessed are those who are poor in spirit. bem-aventurados os pobres em espírito, Blessed are those who mourn. bem-aventurados aqueles que choram, Blessed are the meek. bem-aventurados os mansos, Blessed are those who hunger and thirst after righteousness. bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, Blessed are the merciful and the pure in heart. bem-aventurados os misericordiosos e os pacificadores, Blessed are the peacemakers. bem-aventurados pacificadores. Friends, what does the world have to fear from those people? Meus amigos, o que o mundo tem a temer desse grupo de pessoas? Those are the people you want for your neighbors. Porque essas pessoas descritas aqui são aqueles que você quer como vizinhos. Nobody should be attacking those kind of people. Ninguém deveria estar atacando esse tipo de pessoas. But the world we live in does not value those character traits. Mas o mundo em que nós vivemos não valoriza essas características descritas. You know, they give an award every year to the best actor, Eles dão um prêmio para todos os anos para o melhor ator. an award every year to the best football player. E eles também dão um prêmio anual para o melhor jogador de futebol. Nobody gives an award to the most pure in heart. Ninguém dá um prêmio anual para aquele que tem o coração mais puro, The most poor in ou spirit. aquele que é mais pobre em espírito. No, those people are often attacked in the world. Não, porque essas são as pessoas que são atacadas pelo mundo. Now, it's also strange because it's hard to see how it can be a blessing for someone to be persecuted. Mas também é estranho entender como que pode ser uma bênção para alguém que é perseguido. All over the world, persecution comes in many different forms.
Ao redor de todo mundo, a perseguição acontece de formas diferentes. Of course, there is violent persecution, Com certeza existe a perseguição violenta, where people are attacked or murdered because they are believers. quando as pessoas são atacadas e assassinadas por causa da sua fé, da sua But there's crença. also a lot of economic persecution, Mas também existe muita perseguição econômica, social persecution, perseguição social, academic persecution. perseguição acadêmica. It's not only those who are persecuted to death. Então não são apenas aqueles que são perseguidos até a morte. A few years ago, I was in Cuba, Alguns anos atrás eu estava em Cuba and it was such a pleasure to speak to some of the believers there. e foi um prazer enorme falar com alguns cristãos de lá. And I spoke to two men who had suffered terribly for being believers. E eu conversei com dois homens que sofreram terrivelmente simplesmente por serem cristãos. One of them was a brand new believer when he was arrested. E um deles, ele era um novo convertido quando ele foi preso. And they put him in a mental hospital. E eles colocaram esse irmão, no hospital psiquiátrico. And they told him, "You're never leaving this place." E ele falou, você nunca vai deixar esse lugar. And they tortured him. E, e ali eles torturaram esse irmão. This was many years ago, Isso foi alguns anos atrás, há muitos anos but he atrás. never lost his faith. And he's faithful. Mas aquele irmão, ele não perdeu a sua fé, ele permaneceu fiel. But then I talked to some other believers there, younger people, E eu conversei com outros cristãos lá, mais jovens, and they said, "I'm going to have a very hard time getting into university." e eles falavam para mim, olha, eu vou enfrentar um tempo muito difícil agora entrando na universidade. They seemed very smart to me, so I asked, "Well, why?" E eles pareciam tão inteligentes para mim, e eu perguntei para eles o porquê. And they said, "Well, I'm a believer. I'm not a part of the Communist Party. They won't let me be." E eles falaram, eu sou um cristão, eu não sou parte do grupo comunista, eles não vão me deixar em paz. So there's many ways that believers face persecution. Então existe sim muitas formas do cristão sofrer perseguição. But no matter how it comes, persecution hurts. Mas e não importa a forma que ela vem, a perseguição ela sempre machuca. Yet Jesus said, "Blessed are those who are persecuted." Mas Jesus disse, bem-aventurados são os perseguidos. Matter of fact, to emphasize it, he says again. E é incrível que Jesus ele enfatiza e repete, bem-aventurados os In verses 10 perseguidos. and 11, he says it twice. Blessed are those who are persecuted. Versículos 10 e versículo 11, Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos. And when I read verses like this, it makes me feel kind of guilty. E quando eu leio versículos como esses, isso me faz me sentir um pouco culpado. Because I've never faced any real persecution. Porque eu nunca enfrentei uma perseguição verdadeira. Oh, people have laughed at me for my faith. Sim, pessoas já riram de mim por causa da minha fé. I can't call that persecution. Mas eu não posso chamar isso perseguição. But I've met people in Cuba, in Saudi Arabia, in Iraq, Mas eu já encontrei pessoas em Cuba, na Arábia Saudita e no Iraque. and they have been terribly persecuted. E pessoas que foram terrivelmente perseguidas. And yet, these people have seen less. E ainda assim, essas pessoas viram bênçãos. And I think it was because they were persecuted, as Jesus says, for righteousness. E eu acredito que é porque essas pessoas foram perseguidas, como Jesus diz aqui, por causa da justiça. And who are persecuted for my sake. Como Jesus fala, olha, foi perseguido por causa de mim. Some people are persecuted because they're just very strange. Algumas pessoas são perseguidas simplesmente porque elas são estranhas. They sort of invite the persecution upon themselves. São aquelas pessoas que meio atraem perseguição para si mesmas. And so, as believers, we're not to be persecuted because we're rude or we treat other people terribly. E como cristãos, nós não devemos ser perseguidos porque nós somos rudes ou porque nós maltratamos alguma pessoa. But because we're true followers of Jesus. Mas se nós formos perseguidos, deve ser porque somos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. According to some of the research that I've read,
E de acordo com de acordo com o conteúdo de uma pesquisa que eu fiz, that comes from the wonderful organization Open Doors, que vem dessa organização maravilhosa, Portas Abertas, they say that more than 100 million believers live under persecution in the world today. eles falam que mais de 100 milhões de cristãos vivem debaixo de perseguição hoje. And according to a secular research group, E de acordo com um grupo secular também, né, de pesquisa, Christians are the most persecuted religious group in the world today. os cristãos são o grupo de pessoas mais perseguidos no mundo hoje. And it's probably true. E provavelmente seja verdadeiro. I say probably because exact statistics are hard to come by. Eu digo provavelmente porque estatísticas exatas são difíceis de comprovar. But it's probably true that more believers have died for their faith Mas é verdadeiro que a maior parte dos cristãos que morreram por sua fé in the 20th century, no século XX, from 1900 to the year 2000, né, de 1900 até o ano 2000, more Christians have died for their faith in that century than in all previous centuries combined. mais cristãos morreram por sua fé nesse século do que todos os outros séculos juntos. We live in the age of martyrs. Nós vivemos numa era de mártires. And I want you to notice something else here in verse 11. Então eu quero que você saiba mais uma coisa aqui do versículo 11. Jesus said, "Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake." Jesus nos diz: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus said here that we can be persecuted with words, Jesus está falando que nós podemos ser perseguidos com palavras, not only with violence. não apenas com violência. Now, please, I want to make it very clear. Mas, por favor, eu quero deixar isso muito claro. There is a difference between being persecuted with words and being persecuted with violence. Há sim uma diferença em ser perseguido com palavras e ser perseguido com violência. Obviously, it's much worse to be persecuted with violence. Obviamente, né, é muito pior ser perseguido com violência. But I would like to point out at least two things. Mas eu gostaria de destacar pelo menos duas coisas. Is that Jesus clearly said that words were a form of persecution in verse 11. Que Jesus admite que palavras são uma forma de perseguição aqui no versículo 11. Saying all kinds of evil against you. Quando ele diz levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Reviling you, that's another way to persecute. Isso é uma outra forma de perseguir. But the other thing is that persecution with violence usually begins with persecution with words. Mas é importante observar que a perseguição com violência, ela começa com essa perseguição de palavras. Usually those who commit violence against believers started by saying evil things against them. Geralmente, aqueles que atacam os cristãos com violência, eles começam a atacar os cristãos verbalmente. Did you know that it was that way in the early church? Você sabia que era exatamente dessa forma na igreja primitiva? In the early church, they lived out exactly what Jesus said. Na igreja primitiva, eles viveram exatamente isso que Jesus está descrevendo aqui. All kinds of evil were said against early believers. Todo tipo de mal, de calúnia era falado, difamado contra os cristãos. And we have records of this in ancient writings. E nós temos registros de tudo isso nos livros antigos. Maybe it would surprise you to hear what they accused early Christians of. Talvez você fique surpreso de saber de que tipo de acusações eles acusavam os primeiros cristãos. They accused early Christians of cannibalism. Os primeiros cristãos, eles eram acusados de canibalismo. How could they accuse Christians of that? O quê? Como que alguém pode acusar cristãos de canibais?
this is what they said. Mas era assim que eles falavam. Do you know what those Christians do when they get together? Você sabe o que os cristãos fazem quando eles se reúnem? They eat somebody's body and they drink somebody's blood. Eles comem o corpo de alguém e bebem o sangue dessa pessoa. They're a bunch of cannibals. Eles são um bando de canibais, esses são os cristãos. Isn't that crazy? Não é loucura isso? But here's something else that they said. Outra coisa que eles costumavam dizer: They said, those Christians get together, then they're immoral. aqueles cristãos, eles se reúnem porque eles são imorais. Now, I have to explain this one a little. E eu tenho que explicar um pouquinho dessa acusação. When I explain it, I think it'll make sense. E aí, quando eu explico, eu acho que vai fazer sentido para você. But in the early church, they often met with a long meeting on a day. Então, na igreja primitiva, geralmente eles se reuniam com uma refeição longa, né, no dia. The first part of the meeting was open to the public. A primeira parte da reunião era aberta ao público. They would worship, they would pray, and they would preach the word. Eles adoravam, eles oravam, eles pregavam a palavra. And then the second part of the meeting was just for the church members. Mas a segunda parte da reunião era somente para os cristãos que eram convertidos, que eram They parte. would excuse all the visitors. Thank you very much for coming, but now we're going to have a part just for the members. Então eles agradeciam a todos os presentes e falavam: agora nós vamos ter um momento, né, para aqueles que são membros. And what they would do is they would have a meal and they would receive communion together. Então nesse momento eles tinham essa refeição, eles comiam juntos. And they called this their love feast, their agape feast. E esse era o momento de intimidade deles, porque eles chamavam de festa ágape, ou festa do amor. So this is what they said. Então era onde eles tinham a Santa Ceia, mas era assim que as pessoas falavam. Do you know what those Christians do when they get together? Sabe o que eles fazem quando mandam a gente embora e ficam só eles? They tell everybody outside the group to leave. Eles falam: ó, vocês não servem para estar aqui agora. And then behind closed doors, they have a love feast. E aí, de portas fechadas, eles têm a festa do amor. Who knows what happens in them? Quem é que sabe o que acontece lá It's dentro? probably really immoral. Talvez eu tenho, provavelmente é algo muito imoral. They accused Christians of breaking up families Eles acusavam cristãos de despedaçar famílias. because someone in a family would become a Christian. Quando uma pessoa da família se tornava cristã. Maybe the husband would say to the wife, "You've become a Christian. Talvez o marido falasse para a esposa: você se tornou cristã? If you don't renounce Jesus Christ, I'm going to divorce you." Se você não negar a Jesus Cristo agora, eu me divorcio de você. And the wife would say, "I'm sorry, I have to put Jesus first." E a mulher tinha que falar: desculpa, mas Jesus vem em primeiro lugar na minha vida. And the Romans would say, "Well, see, she's splitting up the family." E os romanos falavam: ó, tá vendo? A família está sendo dividida por causa de Jesus. Or sometimes they accused the early Christians of treason. Ou então eles chamavam os primeiros cristãos de traidores. They would say, "You're not loyal to the government." Eles falavam: vocês não são leais ao governo, ao imperador. Why? Por quê? Because they wouldn't go before a statue of the Caesar Porque eles não se achegavam a uma estátua de César and burn a little bit of incense e queimavam um pouquinho de incenso ali. and say the words, "Caesar is Lord." E falavam a frase: César é Senhor. Christians wouldn't do that. Cristãos jamais fariam isso. Oh, Caesar not loyal to the government. E aí eles falavam: tá vendo? Os cristãos não são leais ao imperador. You see the kind of lies they would say about Christians in the early church? Vocês entendem o tipo de mentiras, de calúnias que eram ditas contra os cristãos na igreja primitiva? Now, friends, praise the Lord that in the Western world, Christians are rarely persecuted. Então nós louvamos a Deus, agradecemos ao Senhor que nessa parte ocidental os cristãos são raramente perseguidos. Rarely persecuted with violence. Raramente perseguidos com violência. But people lie about believers today. Mas as pessoas mentem em relação aos cristãos hoje. Sometimes because believers will call sin, sin, Às vezes, porque o cristão chama pecado de pecado, they say, "Oh, you hate those people."
Eles falam assim: ah, vocês são aqueles que disseminam ódio, vocês odeiam esse tipo de pessoas. It's that way with a lot of sexual immorality in the world today, isn't it? E é assim que acontece em relação à imoralidade sexual que existe no mundo hoje, não é? Christians will say, well, listen, the Bible says that homosexual activity is a sin. O cristão vai falar, a Bíblia diz que a atividade homossexual é um pecado. And the world will say, oh, you hate homosexuals. E o mundo vai falar, isso é porque você odeia homossexuais. That's not true. Mas não é verdade isso. It's a lie. É só uma mentira. But we should expect that sometimes the world will lie about you. Mas nós devemos ter essa expectativa de que o mundo ele vai mentir e vai jogar calúnias contra And nós. understand that the world will never say, Entenda que o mundo nunca vai dizer: we are against you because you're pure in heart. nós estamos contra você porque vocês têm o coração puro. The world will never say, we're against you because you hunger and thirst after righteousness. O mundo jamais vai nos odiar porque nós temos fome e sede de justiça. No, the world will say things, no, it's because you're intolerant. Não, o mundo ele vai falar: nós estamos contra vocês porque vocês são intolerantes. They'll say it's because you're hateful, Eles vão falar porque vocês são pessoas do ódio, que odeiam outras. because you're dangerous. Eles vão falar porque vocês são perigosos. But we can't let that bother us. Mas a gente não deve permitir que isso nos incomode. Here's what we need to do. E aqui está o que nós devemos fazer. Is we need to, number one, make sure that we fulfill what Jesus said in this verse. Número 1, nós temos que ter certeza que nós cumprimos aquilo que Jesus está dizendo para nós. If somebody's going to speak against you, make sure that it's for righteousness' sake. Se houver uma pessoa que fala algo contra você, que você tenha certeza que é por causa da justiça, porque você está fazendo algo correto. Make sure, as Jesus said in verse 11, that it's because people speak falsely against you. Como Jesus nos fala no versículo 11, você tem que ter certeza de que a pessoa está falando de forma falsa, de forma caluniosa contra você. Let me tell you an old story. Eu vou te contar uma história antiga. And it's just a story I read somewhere. I don't have any personal knowledge of this. É uma história que eu li em algum lugar e eu não tenho conhecimento pessoal sobre esse fato. But it was a man who was a Christian and he worked in a warehouse. Mas havia um cristão que trabalhava, né, numa loja, numa fábrica. And they fired him from his job. E aí ele foi demitido, né? Ele foi mandado embora. And he went to his church and he said, oh, I got fired for being a Christian. E aí ele chegou em casa e ele falou: olha, eu fui mandado embora porque eu sou cristão. I was just being righteous and shining my light at my job and they fired me. Eu estava apenas sendo justo, brilhando a minha luz e eles simplesmente me mandaram embora. And the pastor thought, that's very strange. Aí o pastor falou para esse rapaz: olha, isso daí é um pouco estranho o que você está falando. So he called up the warehouse and he said, well, why did you fire this man? Aí o pastor ligou para o chefe daquele homem e perguntou: por que você mandou esse homem embora? He said, well, we had a bunch of television sets in our warehouse. E aí o chefe daquele homem falou: nós temos várias televisões aqui And this man went around and started kicking all the television sets and breaking them. E esse homem ele começou a andar e a chutar e quebrar a cada televisão que a gente tinha. And every time he did it, he would say, E toda vez que ele chutava uma TV, esse homem falava assim: I'm destroying a tool of the devil. eu estou destruindo uma ferramenta do diabo. And so they fired him. É claro, ele foi mandado embora. Now that man was not fired for righteousness. Mas aquele homem, ele não foi mandado embora por causa da justiça. He was fired for being stupid Ele foi mandado embora porque é estúpido. and for destroying the company's property. E por estar destruindo a propriedade da empresa. So sometimes people claim persecution when it's not true. Então, às vezes, as pessoas elas falam que são perseguidas quando, na verdade, não é verdade. But we should make sure that if we are persecuted or spoken against, it's for righteousness. Então, nós temos que ter certeza que se alguém nos caluniar ou falar mal contra nós, é por causa da justiça. But don't miss what Jesus said in verse 12. Mas não perca o que Jesus diz no versículo 12. Rejoice and be exceedingly glad. Alegrem-se e regozijem-se. That's literally jump for joy. Literalmente está dizendo: pule de alegria. Now, why?
Mas por quê? Jesus didn't say, be so happy because persecution feels great. Jesus não está falando, olha, fique muito feliz porque a perseguição nos faz nos sentir ótimos. No, Jesus never said that. Não, Jesus nunca falou isso. He said, rejoice and be glad for two reasons. Ele fala, alegrem-se e regozijem-se por duas razões. He said, number one, because you have great reward in heaven. A razão número 1 é porque você tem grande recompensa nos céus. Friends, I am sure that when we get to heaven, we will see many of our persecuted brothers and sisters with very big crowns and very close to the throne of God. Eu tenho a absoluta certeza que quando chegarmos ao céu, veremos muitos irmãos perseguidos com uma grande coroa e muito próximos ao trono da glória de Deus. Sometimes people think it'll be some big pastor or preacher or musician. Oh, he will get a great reward. Às vezes as pessoas pensam, não, se for um grande pregador, um grande pastor ou um grande músico, então esse vai receber uma grande recompensa no No, céu. I don't think so. Não, eu não acredito nisso. Jesus said, of these brothers and sisters, great is their reward in heaven. Porque Jesus está falando que são esses irmãos e são essas irmãs que vão ter uma grande recompensa no céu. That's one reason to rejoice. Então, essa é uma razão para se regozijar. And here's the second reason. Mas agora vem a segunda razão. Because you're in good company. Porque você está em boa companhia. The prophets before them were also persecuted. Os profetas que vieram antes de nós, antes deles, também foram perseguidos. Now, I know this seems crazy. Eu sei que isso parece loucura. How can somebody rejoice in the midst of persecution? Como que alguém pode se regozijar no meio da perseguição? But I read one old commentary by a man named John Trapp. Eu li um comentário antigo, né, de um homem chamado John Trapp. He was an old Puritan commentator. Ele era um comentarista bíblico, né, puritano. He wrote of some people who were persecuted under the English queen that they called Bloody Mary. Ele escreveu a respeito de cristãos que foram perseguidos debaixo da autoridade da rainha Maria Sanguinária. This was somewhere around the year 1550. Então isso foi por volta de 1515. There was an Englishman named John Roper, E havia um homem chamado John Roper. and this English queen was sending many believers to their death. E essa rainha britânica estava enviando muitos cristãos à morte. George Roper was going to be burnt at the stake. George Roper, ele ia ser queimado, né, na fogueira. They said he came to the place of burning, leaping for joy. E ali estava escrito o relato de que aquele homem, ele chegou até aquele lugar de execução onde seria queimado, pulando de alegria. And before they tied him to the stake, E antes de amarrá-lo até no poste onde seria queimado, he hugged it as if it was his friend. ele abraçou o poste como se fosse um amigo dele. There was a man named Roland Taylor. E havia um outro homem chamado Roland Taylor. He danced a little bit when he came to his place of execution. E esse também, quando chegou ao lugar da sua execução, ele dançou um pouquinho. He said, God be praised, Master Sheriff. E ele falou, que Deus seja louvado, xerife. He said, I'm almost home. Eu estou quase em casa. I'm almost at my father's Eu house. estou quase na casa do meu pai. There was another man named Lawrence Sanders. E houve um outro homem chamado Lawrence Sanders. He smiled as he came to the stake that he would be burned in. E quando ele chegou ao lugar da sua execução, onde seria queimado, ele sorriu. And he kissed it before they tied him to it. E ele beijou aquele poste que iriam amarrá-lo. And he said these words, E ele falou essas palavras. welcome, cross of Christ, welcome, everlasting life. Bem-vinda, cruz de Cristo. Bem-vinda, vida eterna. Now that's amazing, isn't it? É incrível, né? And I think that God gives believers the strength in the moment to do what he wants them to do. Eu creio que Deus ele dá ao cristão a coragem, a força para fazer aquilo que ele deve fazer. So we never despair. Então nós nunca nos desesperamos. Now, sometimes we pray, Lord, bring back
the church of the first century. Às vezes nós clamamos, Senhor, traz de volta a igreja do primeiro século. We read the book of Acts and we go, wow, I want that. Nós lemos o livro de Atos e nós falamos, uau, eu quero isso. And praise the Lord, I do want to. E louvado seja o Senhor, eu também quero. But that was a church that was persecuted. Mas aquela foi uma igreja perseguida. Do we really want that? Será que nós realmente queremos aquilo? Now, not that we want the persecution in itself, Não que nós queremos a perseguição em si, but we say, Lord, do whatever you want. mas nós falamos, Senhor, faça o que o Senhor quiser Make us right with you. e simplesmente nos acerta Keep contigo. us right with you. Nos mantém alinhados And if contigo. that means that persecution comes, then so be E it. se isso significa que a perseguição deve vir, que assim seja. And in it all, we stay confident before the Lord. E nós permanecemos confiantes diante do Senhor. One of the worst emperors of the Roman Empire to persecute Christians Um dos piores dos imperadores romanos que perseguiram cristãos his name was Diocletian, foi esse Dióclides. and he really persecuted Christians there. E ele perseguiu os cristãos de forma terrível. He set up monuments all over the empire. Ele estabeleceu monumentos ao longo de todo o império. He set up monuments that said, I have abolished the superstition of Christianity. E estava escrito nesses monumentos: eu aboli a superstição do cristianismo. They said, I have extinguished the name of the Christians. E dizia: eu extingui o nome dos cristãos. Well, friends, Diocletian is gone and we're still here. Esse homem já morreu e nós continuamos aqui. It's wonderful to know that we are on the winning team. É maravilhoso saber que nós estamos We are on the winning team. Nós estamos no time que é vencedor. And it makes us filled with compassion and sympathy E isso nos enche de empatia e compaixão towards our suffering brothers and sisters all over the world. em relação a todos os irmãos nossos que sofrem hoje ao redor de todo mundo. So we pray for them. We stand with them. Então nós oramos por eles e nós nos levantamos com eles. And we ask that the Lord would be able to enable us to live lives that are worthy. E nós pedimos ao Senhor que nos permita viver uma vida tal que seja digno de ser perseguido. Jesus said, this is a blessing. Porque Jesus é quem disse, isso é uma bênção para nós. So Father in heaven, we pray. Então, Pai Celestial, nós oramos. We pray for our persecuted brothers and sisters all over the world. Nós oramos por nossos irmãos e irmãs perseguidos ao redor de todo o mundo. We think of the nations listed in that video. Nós pensamos em todas as nações listadas naquele vídeo. We think of the nations beyond that. Nós pensamos nas nações que não foram listadas ali. And Lord, we pray that you would give courage and strength and blessing E nós oramos, Senhor, que o Senhor dê coragem, Senhor, força, abençoe to our dear persecuted brothers and sisters. para os nossos queridos irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos. Lord, if there's ways that we can more practically help, show us. Senhor, se existe qualquer maneira prática que nós podemos nos envolver e ajudá-los, nos mostra. Move upon us. Senhor, nos move, Senhor. Bless the work of open doors all over the world. Abençoa a obra da portas abertas ao redor de todo mundo, Senhor. And Lord, keep us E, Senhor, nos guarda, faithful and honoring to you. fiéis e pessoas que honram a Ti. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amém. Thank you so much.